Olá, está começando mais um Café Alerges, aquele momento super especial, né, que nós recebemos os amigos para tomar aquele cafezinho, bater um papo, um assunto gostoso, de interesse da sociedade, mas de características jurídicas. Eu sou o Jefferson, estamos aqui com uma convidada super especial. Camila, se apresenta e apresenta a nossa convidada, por favor. Olá, muito obrigada a você que está aqui nos assistindo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E acompanhe toda semana aqui um novo episódio. E hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada extremamente especial e com uma bagagem assim gigantesca para trazer muita informação para vocês. E eu queria apresentar para vocês a Majô. Majô, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra, hein? Majô, eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem é a Majô. Mas olha, eu brinco que toda vez a gente fala assim, conta pra nós quem você é, a pessoa já começa, porque eu trabalho com isso. Não, eu quero saber a Majô da essência. A vida, né? Só um minutinho, Majô, bem-vinda. Tá? Obrigada. Bem-vinda à Alerges, bem-vinda ao nosso café. Cafezinho é de verdade, tá? Não é só cenário, não. Que bom. Bem-vinda e conte-nos uma história aí. Bom, o meu nome, na verdade, é Maria José, né? Mas eu tenho esse apelido há mais tempo do que eu consigo me lembrar, né? E a Majô, que eu espero que as pessoas conheçam e gostem, é essa pessoa bem-humorada, sou muito bem-humorada mesmo, né? É uma pessoa que gosta muito de ler, né? Principalmente coisas leves, porque a vida do jornalista já é muito dura, a realidade que a gente trabalha é muito dura, é muito feia às vezes, né? Então, assim, eu gosto muito de uma leitura leve, uma série de televisão, sou uma série maníaca, gosto de assistir mesmo, porque isso me distrai, né? Também, quem me conhece também sabe que eu gosto muito de tomar cerveja, né? Que delícia. Então será as nossas. Eu acho que a gente devia ter trocado o café. O professor tem que trocar aí, né? E assim, eu brinco sempre com o pessoal, eu gosto de tomar cerveja, sou a rainha do torresmo, sou eu que faço, gosto muito desse tipo de coisa. E pra mim, assim, eu não gosto muito de muita gente. Para mim, 10 pessoas já é uma festa suficiente, né? Eu gosto muito, assim, dessa coisa de ir na casa, né? Casa de uma amiga, de um amigo, numa roça, né? Reúne aquele grupinho que é muito especial pra gente. Eu gosto mais disso do que a balada, tal. Também já não tô com idade, paciência também para isso não, né? Nunca fui de sair muito, mas já gostei muito mais. Hoje não. Já deu para ver que a nossa convidada tem bom gosto, hein? Sabe? Então, assim, eu prefiro, porque na minha casa ou na casa de um amigo, a gente vai ouvir a música que a gente quer. No volume que você quer. No volume que quer, né? Você vai poder falar abertamente sobre qualquer assunto. Você vai no barzinho, você fala, mas será que aquele ali é Lula ou Bolsonaro? Por exemplo, já começa a treta, né? Se precisar confrontar, eu vou no confronto, mas normalmente eu prefiro evitar isso. Eu sou solteira, né? Já 60 esse ano, né? Bem vividos. Já assumi meus cabelos brancos há uns 2 anos, né? Que para mim também foi uma coisa muito bacana. Já parei de dirigir, vendi meu carro. Não quero qualidade de vida, né? Então eu penso sempre assim, tinha 3, 4 contas em banco, tem uma, basta. Zero estresse. Né? Zero estresse. Então assim, eu gosto de andar a pé, faço caminhada todo dia. E acho que essa é a Majô, sem ser a Majô jornalista, a Majô de todo dia, toda hora. Majô, e já puxando um pouquinho aí que você falou já, né, Majô jornalista, você comentou uma coisa aí que eu acho que deve ser um dos pontos mais difíceis, assim, da profissão, que é o que ela falou, que você, como jornalista, você recebe uma carga de informação muito pesada. Lidar com a realidade, né? Imagina o que deve chegar para vocês, né, porque eu acredito que deve ter assim, você recebe ali uma matéria para você fazer, naquilo ali vai vir o que você tem que pôr na reportagem, o que falaram, aí vai vir fotos, vai vir legenda, título, vídeo. Vai vir algum vídeo, o que vem nessa foto que te mandaram, aí você tem que ver aquela foto, sabe-se lá do que é aquilo. Deve vir muito conteúdo pesado, né? Não é nada filtrado, censurado. Não, o que chega, a gente é que tem que filtrar, né? Porque eu acho que faz parte também da nossa função e da linha editorial de onde você trabalha.
O Jornal dos Lagos, por exemplo, que é onde eu trabalho há 34 anos, a gente não publica suicídio, por exemplo, que é de extremo mau gosto, né? As matérias policiais, a gente cita o nome da pessoa, o assassino, mas se ele for um assassino, confesso. Se não for, ele é um suspeito, né? Isso o professor Edson Velance sempre falava. O Jornal dos Lagos não é estilingue, né? Ele é telhado, né? Então, a gente segue essa premissa até hoje. É muito cuidado. O cuidado de ouvir todas as partes. O julgamento cabe ao leitor, ou espectador, telespectador, quem está acompanhando pela internet, não é? Eu tenho que fazer uma matéria sem julgamento de mérito, né? Eu acho isso muito interessante o que você falou, e eu concordo demais. Que como telespectador, às vezes eu assisto o jornal e percebo, falando que cara, ele tá querendo me induzir a pensar dessa forma. Não, me apresenta a notícia, me apresenta o que aconteceu com imparcialidade e eu, Jefferson, no meu... Você que julga. Na minha consciência, eu vou julgar o que é o que, né? Então eu percebo que tá tendo uma certa manipulação de resultado ali, né? Querendo que a gente aceita da forma com que o outro fala, né? Eu sempre digo que, por exemplo, a linha editorial, nenhum jornal ou TV, o que quer que seja, eu sou completamente livre. Né? O Jornal dos Lagos pertence a um grupo, o Le Figaro pertence a um grupo, o New York Times, Washington Post, tudo pertence a um grupo. Grupo Folha, né? Vamos publicar tudo? Sim, geralmente a gente publica de tudo, mas segue a linha que o jornal determina. Então, às vezes, o que é manchete num site tal, só ganha um rodapé no outro site. Isso é a linha que é determinada pelo grupo. Não é? E lógico, você trabalha lá, você aceita trabalhar dessa forma. Ou então você cria o seu blog. Pra fazer do seu jeito, né? Porque senão também todos os jornais seriam iguais, né? Seria iguais. Manchete, né? A mesma coisa. Às vezes coincide, mas muitas vezes você vê que, nossa, eu vi só uma notinha sobre isso, e no outro lugar, às vezes, ganhou uma manchete, principal manchete. Né? Mas isso é bom. A diversidade, né? É sempre bom. Sim, por isso que é bom você zapear, né? a internet. Eu falo que eu passo uma parte do dia olhando tudo. Leio tudo quanto é blog que eu acho, vou pro Facebook, vou olhando tudo, porque é necessário. Sim, é bom que troca de experiências, né? Conhecimentos gerais, né? Então às vezes você não necessariamente fica sabendo só de uma coisa, né? Só daquela área sua. Então, por exemplo, nós que somos do direito aqui, não necessariamente vou ler só coisa do direito, né? Gosto de ver outras coisas também. Esporte, política, cultura geral, né? Turismo. Então é bom a gente estar sempre antenado ali para ter mais informação também, né? Você, por exemplo, eu não sei se vocês gostam desse aspecto, né? Por exemplo, eu amo pesquisa. Eu adoro pesquisa Por também. exemplo, uma sessão que eu faço no Jornal dos Lagos que eu adoro é a sessão memória. Que é um resgate da memória de Alfenas, que é uma cidade sem memória, não é? Assim, vai procurar. Até a história de Alfenas é confusa, você não sabe quem fundou a cidade, né? Porque tem duas versões, por exemplo. Então, assim, eu vejo uma foto antiga, às vezes no Facebook, outras pessoas já disponibilizaram, né, fotos pra gente, por exemplo, o Bosco, né? O pai dele era um fotógrafo, funcionário da prefeitura. Ele disponibilizou o arquivo do pai dele. Então, vou procurar saber aquilo, e isso é muito bom. Você conhece pessoas, você vai pra internet, é muito gostoso, prazeroso, né? Você fica sabendo de tanta coisa, não é? É tão... E às vezes você fala assim, o fulano sabe, aí você nunca tinha ouvido falar naquela família, mas a pessoa te atende, é bom, é bom. Majô, mas então você está contando aí, Jornal dos Lagos, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua carreira profissional, como que você trabalha, como que funciona, desde quando começou, suas paixões, de onde surgiu. Eu comecei em rádio, em 11 de dezembro de 1985, vocês não eram nem nascidos, né? Eu comecei na rádio. Um amigo, colega de faculdade, falou, olha, eu estou lá no Jornal dos Lagos e a rádio está precisando de pessoas para fazer noticiário. Você aceita um café, Majô? Aceito. E só que aí ele falou, aí quando eu cheguei, claro, eu não sabia de nada, né, assim, nunca tinha pensado em jornalismo, sempre gostei de escrever, né, falo que é o que eu sei fazer direitinho na vida mesmo, é escrever. E ele falou, não, justamente porque você escreve é que eu quero. Aí a gente fazia o que a gente chamava a gente brincava que era Gillette Press, que era literalmente recortar a notícia dos jornais
e o locutor lia essa notícia. No comecinho. Depois veio um programa, Atenas no Campo, que a gente tinha que fazer notícias ligadas ao campo. Aí que a gente começou a entrevistar. Às vezes os cantores iam muito em rádio para divulgar, né? Ele ia, levava o disco, era até... como é que fala? Compacto simples ou duplo, não tinha CD, nada. Eles iam lá, então a gente entrevistava. Foi aí que começamos a cobrir eleições. A gente dava flash para a rádio lá do Paraná, enfim, né? Aí depois, quando a TV Alfenas foi criada, eu fiz 1 ano, mais ou menos, de TV Alfenas, que eu estava até comentando aqui. A TV Alfenas era eu, o Ajax, que já morreu, que era o cameraman, e o Paulo Paulino, que era o técnico. Era nós 3 a TV, né? Eu fazia reportagem de rua, fazia apresentação, tudo, né? E o Ajax fazia toda a parte técnica, ele e o Paulo. Né? A câmera era uma câmera doméstica, caseira, né? Então, assim, comecei lá. Aí depois, esse mesmo amigo falou, eu falei para ele, olha, ele estava com vontade de experimentar o jornal impresso. Ele falou, vem para cá. Até entrei mais, quando no começo eu era mais revisora, né? Aí comecei a fazer reportagem. Me encontrei muito no impresso, no jornal. Não só impresso, jornal escrito, né? Porque daqui a pouco, de repente, pode não ter mais jornal impresso, né? Como já está mesmo poucos, né? Mas é escrever mesmo, minha paixão mesmo, entendeu? E qual a sua preferência? Você gosta de escrever sobre o quê? Fofoca, política, cultura, esportes? Eu já passei por todas as editorias do jornal, mas eu faço mais especificamente o que a gente chama de cotidiano ou cidade, certo. É uma editoria, né? Cotidiano, cobre tudo. Teve um encontro de prefeitos, teve um buraco na rua, cidade. Política, gosto muito, eu que faço, principalmente política eleitoral, faço muito mesmo. E agropecuária também eu gosto muito, campo. Eu gosto bastante. Mas também tenho feito, como a gente tem o caderno L, né, que é um caderno mais voltado para cultura, para artes, né, comportamento, eu faço também, eu faço a seção memória, né, que é um resgate da história da cidade, e matérias assim, mais culturais, né. Por exemplo, eu recentemente fiz um da reforma do Teatro Municipal, né, às vezes tem um artista, né, da cidade que está fazendo sucesso, também é gostoso de fazer. Então, na verdade, sim, como o jornal é pequeno, a gente faz um pouco de tudo, embora a gente tenha umas editorias a que a gente se dedica mais. Então, tem uma menina, eu não gosto muito de fazer matéria policial, mas faço. Não é que eu não gosto de polícia, eu só acho que eu não sei. Acaba que às vezes as notícias são pesadas. Né? Eu acho assim que tem gente que gosta. Não é o seu perfil. Não é meu perfil, exatamente. Então, assim, não gosto muito, mas faço esporte também, não é meu perfil, né? Mas eu faço esporte. Chegou o cara lá, ganhou um jiu-jitsu, beleza, vou lá, faço foto. Estudo o assunto, né? Pra não fazer... Nós temos que nos adaptar aos diversos cenários. Com certeza. E hoje o jornalista tem que saber, embora tenha muito especialista em tudo, mas a gente tem que ser um generalista. Então, e aquela coisa, dependendo da fase ou da época do ano, assim, tem notícias que estão em evidências. Então, época de eleição nacional. Todo mundo Nossa, aí é 3, 4, 5, 6 páginas. Outra, quando não é... época de Copa do Mundo, o pessoal quer saber daquilo. Claro. Troca de um Papa, o pessoal quer saber daquilo. Quem vai ser o novo Papa? Teve conclave, não teve? Né? Então, sim. A importância da gente ir adaptando sazonal, aos nossos cenários. Agora, né? com café, colheita de café, né? Olha, você faz 5, 6, 8 matérias sobre colheita de café. Começou, acabou, está muito mecanizado, está dando muito emprego, né? Tá tendo muita demissão, vai dar muito café, vai dar pouco, como é que vai ser a safra? Então, assim, é claro que tem muito assunto, porque o momento é esse. Sim. Né? Aí chega na época que é só... Acabou a colheita, você vai passar uns 3, 4 meses sem falar em café. Sim. Né? Então... eu acho que também tem uma coisa, o jornal ele tem um perfil, né? Igual a Majô falou. O Jornal dos Lagos, ele não traz muitas matérias muito sangrentas, pelo que eu entendi, né? A gente noticia, lógico, mas não dá aquela ênfase. Dificilmente uma matéria policial vai ser manchete principal do jornal. Já vai tem lá na primeira página. Mas já tem, parece que já tem uns que já são mais focados no, porque é aquela coisa mais sensacionalista, seja, já quer causar, né? Já é muito é um caça-clique, né? E assim, muito dos leitores e espectadores, telespectadores, eles gostam muito da matéria policial, né? É uma questão de gosto, né? Tem gente que gosta, né?
Ah, nossa, você viu o crime lá? Nossa, você viu não sei o quê, prendeu fulano, soltou Beltrano. Tem gente que gosta muito disso. À vontade, cada um, né? A gente tem 2, 3 páginas de polícia no jornal. Eu tenho visto com muita frequência, assim, um alto crescimento, principalmente no YouTube, de canais que tratam sobre crimes, né? Crimes de grande repercussão. Aí a pessoa vai lá, cada episódio ela conta um caso. Gente, são canais, assim, realmente o público gosta muito. Gosta muito. Né? Tem alta adesão, né? Tem muita gente que gosta mesmo. Gosta mesmo. E eu falo, por exemplo, o Jornal dos Lagos, nós não podemos deixar de publicar. Acidente, não sei o quê. Tem 2, 3 páginas, de 20 páginas, tem 2, 3 de polícia, tá bom, né? Porque tem que entrar editais, matérias gerais, matérias locais, esportes. Então, é um bom número. Apenas não é essa ênfase focado na polícia, por exemplo. Mas a gente publica de tudo, né? Em princípio, tudo que for notícia, né? É o que eu, voltando a dizer, é o que vocês têm que seguir por um viés, né? E filtrar o que é notícia, né? Para saber o que é relevante ou não, né? Para poder publicar, né? Então também o jornalista tem essa questão, essa responsabilidade de filtrar o que é notícia, o que merece estar ali também, né? Porque às vezes também a gente vê cada borracha nos negócios, né? E sabe o que eu acho também? Além disso, é o que a Majô começou a falar um pouco ali, sobre essa questão da liberdade editorial. Porque se o jornal ele tem um perfil, o jornalista tem que trabalhar dentro daquele perfil. Sim. Então, Com tem certeza. isso, né? Porque, eu trabalho no jornal, igual a Majô falou, Jornal dos Lagos. Aí vem um jornalista que quer trabalhar ali. Tá, se você não seguir aquele perfil, aquilo ali não é pra você. Não que você esteja errado, mas não é, o jornal não é o seu perfil. Né? Você não é o dono dele, então assim, né? É assim que funciona, assim, eu acho que com tudo, né? Se você for trabalhar no Ministério Público, é um tipo de coisa. Se for trabalhar no Judiciário, né, numa corporação, né, você tem que se adaptar. Cada empresa tem a sua cultura organizacional. Isso. Então é importante, sim, adaptar. Com certeza. Majô, e assim, em relação à liberdade editorial, liberdade de investigar os fatos, de escrita, conta para nós como é que tá... Como é que é essa situação? No nosso caso específico, né, onde trabalha, a gente tem essa liberdade. A gente faz uma reunião de pauta, né, toda segunda-feira, faz uma reunião de pauta e a gente sugere, né, olha, vai começar a colheita de café. O outro lá fala, nossa, você viu que vai reformar o Teatro Municipal? Tá. E tal. Aí o editor, que coordena a coisa, ele fala, beleza, ele vai autorizando ali, você vai fazendo. Aí a gente, como está lá há muito tempo, ele não precisa me passar uma pauta. Pergunta isso, aquilo outro, né? Obviamente que eu já vou saber. Então a gente tem essa liberdade, todos nós temos lá. Essa liberdade de você procurar um entrevistado, a gente chama de personagem, arrumar um personagem, né? Para falar sobre aquele assunto, né? A gente tem essa liberdade, sim. Eu acho melhor eu falar com o ator tal, para falar sobre isso. Ou não, prefiro falar com o engenheiro que está fazendo a reforma e tal. Então, assim, a gente tem essa liberdade, desde que a gente não deixe de ouvir, né, as pessoas, a gente tem a liberdade. O texto também é livre, porque é uma questão de estilo, né? Cada um tem o seu, né? Eu tenho o meu estilo de escrever, a outra repórter tem o dela, o outro repórter tem o dele, né? Então é uma questão de estilo. E o nosso editor, ele é bem bacana nisso, porque ele não entra nessa, olha, escreve assim. Imagina, né? Isso é uma coisa muito engessada, muito direcionada. Não é aquela... Claro, o jornalista tem aquelas perguntinhas básicas, né? Onde, como, por quê, quem, não sei o quê, né? Sempre fala, um jornalista tem 5 perguntas, né? Então, assim, claro que você tem que fazer essas perguntas, sabe? Mas a maneira como você vai fazer, como você vai abordar é sua, né? Porque cada um é do jeito. Eu chego brincando com o entrevistado, se ele me der um pouco de liberdade, eu brinco com ele e tal, para quebrar o clima, quebrar o gelo, né? Outros já chegam mais sérios, papo acabou, né? Então cada um, o próprio estilo de escrever mesmo, cada um tem um. Eu gosto muito do meu estilo, claro, né? Mas eu faço assim, eu gosto às vezes de fazer uma prosa poética nessas matérias mais, tipo essa sessão memória, por exemplo, eu gosto de uma prosa poética, sabe? Mas se eu for fazer polícia, não vai dar. Eu vou ter que ontem, dia 24, faleceu fulano de tal no acidente tal. Claro que é objetivo, né? Depende também do assunto. Mas Majô, me conta uma coisa, assim,
Não sei se é a impressão que eu tenho ou se isso de fato acontece. Alguns jornais pode, por exemplo, assim, um jornalista fala, eu quero fazer tal matéria sobre isso. Não, isso aqui você não vai falar, não. Isso aqui você não pode falar. Ou tal pessoa você não pode entrevistar. Eu não vivo muito isso, não. Claro que, por ser ligada, né, à Unifem, lógico que a gente tem o cuidado, né, lógico, isso a gente mesmo já tem, não é? Porque nós não somos mais criando, não somos novatos, né? Então a gente já sabe também. Claro que tem assuntos que, né, não convém naquele momento, mas de maneira geral a gente não vive muito isso, não. A gente consegue fazer. Pode ser que eventualmente, o editor, muito raramente, mas às vezes ele fala, não, esse assunto aqui, por um momento, não. Né? Ele diz lá, nós somos, ele é nosso chefe imediato. A gente deve satisfação a ele. Então, assim, não sei como é que funciona em outras esferas, né? Mas eu me reporto a ele. Às vezes a gente tem essa impressão, olhando de fora, que alguns jornais tendem a, igual a gente estava falando, tem muito jornalismo de opinião hoje em dia, né? Aí faz uma bancada e senta o sarrafo em cima de alguém. Então, às vezes, passa a impressão que, tipo, aquele jornal é mais tendencioso para um lado. Ou, às vezes, tem mais para o outro. Então, a impressão que passa pra gente se aparecer tal matéria ali, por mais que não seja que seja uma verdade que aconteceu, para aquele jornal ele vai dar uma maquiada, porque ele não pode falar que aquilo ali é verdade. Falou, isso aqui realmente aconteceu. Como para ele tem todo um outro viés ali, ele tem que dar uma maquiada na conversa. Então, a gente que tá de fora tem essa impressão, né? É uma questão de abordagem também, né? Por exemplo, gosto de estar falando de um blogueiro, né? Por exemplo, ele tá ali, é dele para com ele mesmo, digamos, né? Ele tá ali, tal. Ele fala, ele tem uma opinião formada sobre futebol, por exemplo, seleção brasileira. Ele vai falar do jeito que ele fala, né? A gente vê muito isso em vários sites que hospedam essas pessoas, né? Artigos de opinião, por isso que chamam de opinião. Você vê que vem escrito lá embaixo. Esse artigo não reflete necessariamente a opinião da Folha, do UOL, sei lá do quê, não é? Então a pessoa tem essa liberdade de fazer na coluna dela, no blog dela, né? Ela vai falar, se ela é contra alguma coisa, vai descer o sarrafo mesmo, né? Agora você pode ver que o pessoal que faz a matéria jornalística, ele já tem um pouco mais de cuidado, isso em todo lugar, né? Ele vai tratar aquilo de todo lugar, ele não vai dar uma opinião, para começar, né? E ele vai tentar abordar todas as faces, vai ouvir todos os lados. E, de preferência, se for um caso que ele puder confirmar com uma fonte oficial, melhor ainda, né? Uma prefeitura, uma câmara, um juiz, né? Então, assim, é claro que o jornalismo, a reportagem, né? Ela vai exigir que você tenha esse cuidado, né? Como a gente diz, a gente precisa abordar todos os lados para o leitor fazer o julgamento dele. É o mais saudável, né? Eu acho mais saudável, porque é igual a gente, vou dar um exemplo, nós aqui não somos jornalistas, somos advogados, mas aqui a gente já trouxe profissionais da nossa área. Então a gente trouxe aqui a Laís, né, para falar sobre direito previdenciário, e a gente tratou até no dia aqui, Majô, de um tema bem complexo que é auxílio reclusão. Então, Preconceito, e além do preconceito, eu acho que um grande problema que até a gente pode falar aqui é a informação errada. Exatamente. Porque muita gente acha que o auxílio reclusão é uma coisa que não tem nada a ver. Só que a gente trouxe a advogada aqui para trazer uma informação correta. A gente não expôs opinião, não foi nada disso. Foi o que, a lei fala isso, isso e isso. Ponto. Na realidade é isso, isso e isso. Se o cara acha certo ou errado, se não sei o quê, aí é julgamento. É outra história, mas aqui a gente passou. A gente tem que dar a informação correta. Correta, que a gente passou. De fato é isso. Ainda frisamos bem, falar, olha, não é igual muita gente pensa, é para pouquíssimas pessoas. Então toma cuidado com, às vezes, onde você lê alguma coisa, né? Porque às vezes estão te passando informação errada. Então você tem aqui uma profissional especialista que está falando que não é assim que funciona. É verdade. Eu sempre falo que eu prefiro cometer um erro ortográfico, gramatical. Às vezes você erra uma concordância, qualquer coisa assim. É preferível esse erro do que o erro da informação. Né? E eu sempre... Eu já fui professora também. Eu falo...
desde que eu escrevo e você entendeu, tá bacana. Passou o recado. Tá bacana. Então, às vezes escapa um quiser cozer lá, em vez de você conhece. Acontece com todo mundo, né? A gente erra todo dia, né? E acerta também. Então, assim, mas se a pessoa entendeu o que eu quis dizer, claro que eu não deveria errar. Mas acontece, né? passou. A gente erra eventualmente e tal, acontece, né? Mas se a pessoa teve a informação correta, isso é muito mais importante, né? Então, do que você escrever, eu escrevi tudo certinho dentro da norma culta da língua portuguesa. Isso não é o mais importante. Acho que até porque o idioma é muito dinâmico, né? Senão a gente estava falando vossa mercê até hoje, em vez de você, não é? Então, de ser, VC, né? Regras ortográficas ou certas exigências também, né? Eu acho que tem que mudar um pouco. Então, assim, eu acho muito importante essa questão da responsabilidade para com a notícia. Com certeza. Porque, assim, embora nós tenhamos direito de liberdade de expressão, mas você, como jornalista, por exemplo, assim, você tem que ter uma responsabilidade com a notícia. Claro. Você tem liberdade de expressão, mas você tem a responsabilidade de falar a verdade, de passar aquela notícia. Com certeza. Né? Então, o direito de liberdade de expressão também não dá o direito de todo mundo sair falando o que quer. Né? Exatamente. As pessoas confundem um pouco, né? Essa questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa. Sim. Né? Agora, caluniação ou divulgar notícias que não foram checadas, né? Isso é mau caratismo, na verdade. Sim. Isso é mau caratismo, né? Porque a liberdade de expressão é aquele velho ditado, a minha liberdade termina onde começa a sua. Eu ia falar isso sua, agora. Não é? Isso é um ditado verdadeiro, isso, sabe? Eu não posso ter a liberdade de falar X, se aquilo vai ofender uma pessoa, ferir desnecessariamente. O meu direito de falar termina onde começa o seu direito de ser respeitado. Respeitado. Respeito é tudo, em tudo na vida, não é? Eu acho que assim, eu sempre falo que às vezes eu faço uma materinha, a escolinha pequenininha lá da área rural fez um encontro dos alunos, tal. Uma matéria simples. Ou faço uma muito complexa. Veio um político aqui qualquer, a gente abordou alguns assuntos. Tem que tratar com o mesmo respeito. Sim. Mesmo respeito que eu tenho que fazer pela matéria grandona, importantona lá do político, eu tenho que fazer da escolinha lá. Né? Eu tenho que fazer com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado. Sim. Escolher muito bem a foto, pensar bem na legenda, no título, né? No que vocabulário eu vou usar, que estilo linguístico eu vou usar. Então tem que ser. O leitor que está direcionado para aquilo. Né? E aí volta do que você falou agora, do português robusto. Então, às vezes, o seu público-alvo, o seu leitor... Né? Para quem você quer passar a mensagem? Quem passar a mensagem, né? Então, nós conversamos muito isso nos bastidores, né, Camila? Então, às vezes... Como nós estamos no direito, às vezes o vocabulário do direito é mais... É um jargão, né? mais pesado. Então, às vezes, se nós formos comunicar com o juiz dessa forma, ele vai entender. Mas se nós formos comunicar com o cliente por WhatsApp ou e-mail, da forma que nós conversamos com o juiz, não necessariamente ele vai entender. Ele não vai entender e ele não tem obrigação nenhuma de entender também, né? Não tem obrigação de saber. Juridiquês demais, latim demais. Esses dias a gente estava até conversando isso aqui. A inteligência tem que agregar, eu acredito muito nisso. Certeza. Não, imagina, eu vou falar uma coisa que só eu tô entendendo, eu e ele, né? Isso além disso tudo é muito deselegante, né? Muito deselegante. Você tá falando. É igual já aconteceu de você estar perto de uma pessoa, as duas falam inglês, elas começam a falar inglês. Peraí. Grosseiro. Eu já vi pessoas fazendo isso. Falei, o que é isso, gente? Eu acho que é falta de educação com quem tá ali, que às vezes não fala, né? Então, ou então fala, nossa, você viu aquela vez que a gente foi na Europa? Então eu fui no sei lá o quê, no teatro lá de Paris, no bistrô, e fica só naquele assunto. É legal você contar a tua experiência. Né? Muito legal. Gente, eu fui lá em Paris, achei muito legal, Torre Eiffel, não sei o quê. Mas eu não preciso ficar falando a noite inteira, excluindo a outra pessoa. Né? Saiba onde você está conversando, né? Tem que saber. Eu acho assim, é por isso que eu falo, a gente tem que democratizar o conhecimento. Se você tem um conhecimento,
Eu recebo muita coisa, às vezes uns livros, alguma coisa histórica assim, eu às vezes dou para a biblioteca, porque, gente, por que eu vou guardar isso para mim? Um livro na estante, o livro só funciona se estiver na mão de alguém, sendo lido, não é? O livro na estante é só um enfeite. Eu acho que não é? Realmente, o conhecimento ele não pode ter fronteira, não. Né? Dono do conhecimento. Verdade. A gente conhece algumas pessoas, né? Não precisamos estar... Mas a pessoa sabe um tanto de coisa, tem um vasto conhecimento, pesquisou muito. Está guardando aquilo a troco de quê? Às vezes, medo de passar para frente, por quê, né? Gente, é uma bobagem. Quanto mais você passa, melhor, mas você aprende, porque o retorno é verdadeiro também. Sim. A recíproca é verdadeira. Né? Eu estou ajudando uma menina, uma aluna da Unifal, querendo saber sobre escolas rurais de Alfenas que já foram extintas, tentando ajudá-la. Né? Ela fez um levantamento, eu estou sugerindo pessoas para ela entrevistar, estou procurando ver se eu consigo uma foto. O que custa você fazer isso? Às vezes a pessoa vai lá no jornal, será que eu posso visitar o arquivo? O arquivo que é mais difícil, porque fica lá em cima, mas se você souber o ano é mais fácil, mas se não souber, são 40 anos de jornal, pode ir lá pesquisar à vontade. Eu, infelizmente, não tenho como olhar 40 anos de jornal, mas se você me falar a data, eu vou lá e procuro para você. Fotografo, te empresto para você fotografar, sabe? Na boa. Né? Ou então eu te empresto, eu que fiz a matéria, eu tenho o texto aqui, você acha mais fácil? Tentar achar, vai. Né? Tentar achar, vai. Nem sempre você pode ajudar, mas quando você puder, por favor, né? Não custa nada, né? Majô, a gente estava falando um pouco aí, puxando sobre a responsabilidade do jornalista. A gente até mudou de... mas é que aí eu me lembrei de uma coisa aqui, e que eu acho importante a gente falar também, que hoje em dia, além do... o jornalismo que transmite conhecimento dos acontecimentos para todo mundo, começou essa onda da internet, que entra isso que democratizou o conhecimento, mas também a desinformação está correndo solta. Democratização não pode banalizar a informação. Não. E pior que está banalizado, né? Porque aí o que começou a acontecer? Todo mundo se achou... No eu sou... Todo mundo é especialista em alguma coisa. Todo mundo. E aí, uma coisa que as pessoas começaram a fazer, que vocês estavam começando o assunto aí, eu pego, vou falar assim, ó, a caneta tem a pontinha azul. Só que aí a pessoa, ela tenta... isso aí eu tô vendo muito acontecer. A pessoa, ela vai tentando achar de uma forma mentirosa e fala, porque essa parece que ela é azul, mas lá atrás ela era verde e passou a ser amarela. Então estão enganando vocês, ela não é azul. Aí essa pessoa que está mentindo, que está passando uma notícia falsa, ela faz uma maquiagem que você vê, você acha que é verdade, você fala, nossa, pior que isso que ele está falando tem sentido. A pessoa até porque quem esquema. Fala isso consegue fazer a coisa que pareça que tem sentido mesmo. A pessoa, ela cria... Ela vai juntando ali. Ela cria um enredo, né? Não, e ela vai linkando uma coisa na outra que vai fazendo sentido. Você fala, ele tem razão. As teorias da conspiração. Nossa, terrível, assim, terrível. A internet, né, essa era digital, a gente vai ter que aprender a conviver, porque é lógico que veio para ficar. E é bom e é ruim. Né? O lado bom realmente democratizou, te deu acesso a muita coisa. Você digita lá, quero saber como dar nó em gravata. Você vai ter um videozinho lá te mostrando, então é democrático. Que é bem útil, né? Porque... É democrático. Tem gente que tem muito conhecimento, tipo um médico que quer falar sobre pneumologia, então ele pode fazer lá um vídeo ou um texto, né? Então democratizou e você tem acesso. Sim. Né? Agora, o lado ruim é justamente isso. Todo mundo se arvora, todo mundo acha que tem que publicar alguma coisa. Sabe? Não necessariamente. Tudo você tem que ter uma opinião. Você já percebeu? Tudo. Não dá para você, tudo, né? não dá para você olhar e falar assim, desse assunto eu não entendo. Não, parece que você tem que entender e você tem que expor na internet. E tem que julgar, né? Aparece lá a atriz fulana de tal
que tem 50 anos, apareceu de biquíni. Qual é o problema? Aí a pessoa aí fala, nossa, ela tá gorda. Nossa, e aquela cicatriz de cesariana? Nossa, ela tá muito bonita. Nossa, ela tá muito feia. Ela tá gorda, ela tá caída. Aí Tudo vem... você tem que comentar. Há poucos dias agora, foi o Super Bowl da Rihanna A grávida. Rihanna, Nossa senhora, virou um alvoroço daquele negócio ali. E o mundo inteiro dando palpite daquilo que ela tava dançando. Por que você tem que dar palpite? O que você tem a ver com isso? Não, e sabe o que me preocupa? Me preocupa muito. Que aí, vocês deram um exemplo aí de 2 mulheres. Aí vem uma coach de feminilidade, que ela vem, ela tem lá no Instagram dela 200 mil seguidores e ela vem dar uma opinião e ela fala uma baboseira sem tamanho. Só que o problema é que ela tem 200 mil seguidores. E a maioria vai acreditar nela. E esses seguidores seguem ela justamente porque vem nela uma referência. Então, qual é a responsabilidade dessa pessoa? Ela tem noção do que ela está fazendo? Ela tem noção que isso que ela está falando está impactando as pessoas? Eu vi recentemente também, nem foi em mídia, mas fiquei sabendo. Uma pessoa se aposentou do serviço público. Quando você se aposenta do serviço público, né, você tem que vagar o cargo. Né? Aí a pessoa se aposentou, uma outra foi para ela assim, não apresenta a carta do INSS lá, não, no teu trabalho. Como se o INSS não fosse ficar sabendo, né? Gente, mas é desonesto. Primeira coisa que você tem que fazer é ir lá. Foi o meu caso, quando eu me aposentei, levei a carta na prefeitura. Gente, é o cúmulo da desonestidade. Você fala, não, vou deixar um pouquinho lá, quem sabe eu enrolo mais uns 2, 3 meses, eu ganho. Sem trabalhar, já tô saindo mesmo. Ou então eu fico lá trabalhando, recebendo uns 2. Sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, infelizmente, as pessoas acham a coisa mais normal do mundo. Né? Então, e expõe isso em tudo quanto é lugar. Pode ser em grupos de WhatsApp, Instagram e tal. As pessoas expõem esse tipo de pensamento, sabe? Que tem muita gente que já é influenciável. Ela fala, opa, peraí. É o que né? Então é muito complicado, sabe? Muito complicado. A Camila ainda comentou. Então, às vezes, determinada pessoa tem 200 mil seguidores. Quem segue aquela pessoa já está propenso a acreditar naquilo que ela vai falar, né? E aí, assim, de repente, você solta uma bomba ali para 200 mil pessoas, essas 200 mil pessoas replicam para o seu ciclo social ali. Se cada um falar para 3, já são 600 mil pessoas, não sei o quê. Então, assim, o tamanho... É exponencial mesmo o aumento, né? E também, do mesmo jeito que as pessoas seguem, elas desseguem. Não quero mais seguir. A pessoa pode falar A. Cultura do cancelamento. Eu acho que ela tinha que falar B, já cancelou. Né? Então as pessoas também... Há uma infidelidade muito grande, né? Na questão de redes sociais, principalmente, né? Então as pessoas gostam e desgostam com a mesma facilidade, né? Agora, por exemplo, voltando ao Jornal dos Lagos, nós temos assinante lá, o Jornal dos Lagos vai fazer 40 anos, no dia 14 de setembro agora. Nós temos assinantes desde o número 0. Ai, que legal! Número 0. Sabe? Um pouco, assim, o jornal... E ele gosta do papel. Eu também sou meio analógica, sabe? Apesar de eu ficar muito tempo na internet, sou meio analógica. Eu gosto de folhear. Não, é igual livro. Eu não consigo ler livro digital, não. Tem cheiro. Não sabe? consigo. O papel tem cheiro, tem gosto, né? Eu gosto de folhear. Eu também gosto de imprimir, vou na caneta, ou então pegar o jornal eu gosto muito. mesmo. Então, assim... Quem já nasceu nessa era agora digital, tudo bem, né? Eu não conheço outro tipo. Majô, mas que coisa mais gostosa do que o cheiro de um livro de biblioteca, gente? Um livro antigo. Cheiro velho. Não, é um cheiro de história. É cheiro de história. Não é cheiro de antiguidade, né? E na biblioteca daqui tem volumes raríssimos, né? Então, assim, alguns volumes bem raros. É muito bom. Eu sou meio rato, assim, de biblioteca e de banca, né? Banca de revista. Compro livro, compro jornal, compro isso aqui, palavra cruzada. Então, assim, eu sou meio rato desses lugares, sabe? Assim, então, biblioteca eu gosto demais. Eu acho que é um lugar sagrado. E eu tive o privilégio de, enquanto na prefeitura de Alfenas, eu trabalhei um tempo na biblioteca central, né? Então, assim, eu acho fantástico você passar pelas estantes, né? Olhar. Eu também gosto. Eu gosto demais. Então, dentro da área do direito, uma vez eu visitei a biblioteca da PUC de São Paulo, assim, nossa senhora. Um tanto de livro, você tem esse livro, tem esse livro, tem esse livro. O ver, o pegar. Dá um medo disso ir acabando, né, com o passar do tempo, porque pode ser que né?
Que vá Tá perdendo. sendo, por né? exemplo, os jornais impressos, tem vários que já, né, o JB, entre outros, já não tem mais versão impressa, né? Só digital, né? Alguns ainda resistem. Você vê, Alfenas não recebe nenhum jornal impresso. De fora, tipo Estado de Minas, não tem, pode ir na banca. Será que vai acabar mesmo? Vai na João? banca, você não encontra nenhum jornal que e vinha Folha, Estadão, não, tal. Não tem mais, você não tem. Será que vai acabar mesmo? Sim. Eu não sei. Eu acho que ainda tem o lugar impresso, igual você falando, a gente tem leitor que quer ler em papel, né? Então, assim, ainda resiste, né? Mas o novo vai vir. O novo, como diz a música do Belchior, o novo sempre vem. Não é? Então não tem como. É claro que vai diminuindo. Eventualmente, pode durar 20 anos, 10, 5, 1. Eu acho que a pandemia acelerou muito Nossa, o realmente. fim do impresso. Porque com todo mundo em casa, você ia olhar a notícia onde? Né? Você ia olhar no seu computador, no seu celular, não é? Então a pandemia acelerou muito. E deu um crescimento absurdo de blogueiros, de youtubers, não sei o quê, influencers, tal. Porque, lógico, a pessoa está ali parada, né? Às vezes ela precisa até ganhar o dinheiro dela, ou não, tá sem, né, de saco cheio de ficar lá dentro de casa. Isso acelerou muito. Você vê como cresceu a mídia, as mídias sociais, digitais, de maneira geral, na pandemia. Foi uma coisa absurda, né? Por quê? A pandemia acelerou bem, né? Não, muitos jornais, o jornal não deixou de circular. Mas eu mesma fiquei em casa, eu fazia da minha casa. Se não fosse a era digital, como é que eu ia fazer da minha casa? Para mandar para o jornal, para ele sair impresso. Não é? Então, assim, esse novo vai vir aceleradamente ou devagar. Não sei, eu acho que cada lugar vai ter. Vai ter um ritmo, né? Isso vai ser determinado pelo grupo, né? Que tem aquela mídia, né? Mas vai vir, o novo vem. A gente Não tem como impedir. Eu lembro quando a gente escrevia, eu entrei no Jornal dos Blocos, a gente escrevia a máquina mecânica. Depois veio aí alguém, o editor aprovava a matéria, tinha uma pessoa só para datilografar na máquina elétrica, também, já é peça de museu, imagina a mecânica, né? Depois vieram 2 computadores, com aquela tela preta escrita em letrinha verde. Depois veio 2 lá com acesso à internet, que a gente tinha que falar, deixa eu ver agora, que a minha matéria é para amanhã, a tua é para outro dia, né? E fila, até né? que chegou, já faz, né, sei lá quantos anos, 10, 12, sei lá quantos anos, que aí cada um tá no seu, com acesso à internet, acesso à impressora e tal. Mas antes não. Né? Então, a evolução tem que vir. As máquinas fotográficas digitais, a gente usava máquina de filme, tinha até um laboratório de revelação de filme, em preto e branco, né? Que o jornal era preto e branco. Quando passou a ser colorido, eu já estava na era digital, né? Mas aí tudo bem, vamos sair colorido. Então, tudo, inclusive o impresso, lógico que tem que evoluir, né? Senão, o mundo não, né? Como é que faz, né? Majô, mas sabe qual que é o meu medo? É igual a gente estava falando aqui sobre essa questão de blogueiros e afins. O meu medo, que eu vejo assim, foi rápido demais. E as pessoas ao meu ver, as pessoas não estão preparadas para a internet. As pessoas não têm responsabilidade para lidar com a internet, né? Eu posso hoje pegar meu celular e inventar qualquer história e pôr na internet, espalha uma fake news assustadora, causo um caos generalizado porque eu não aprendi, eu não tenho respeito pela internet, né? Acho que foi tão rápido que a gente não aprendeu, não aprendeu a lidar. Tipo assim, é uma terra de ninguém mesmo, que no começo falavam isso, né? A internet é uma terra de ninguém. Felizmente está mudando isso, né? Porque não é terra de ninguém. E esse passar a informação é muito cuidado, né? Então, por exemplo, o jornalista tem o cuidado de procurar saber aquilo de uma fonte, se é verdade, se não é, checa com 2, 3... Checar com 2, 3 fontes ali, não, realmente é verdade. Agora não, a pessoa ali na ênfase, no anseio de ter seguidor, eu sou o primeiro, eu tenho que dar o furo, não sei o quê... Você lembra quando aconteceu um caso de uma escola em São Paulo que foi acusada de, não sei, foi prejudicar alunos, a escola faliu, né? O cara ficou doente, não sei o quê.
tempo depois, descobriu-se que não era verdade. Aí. Lembra desse caso? Olha eu não sei a se era responsabilidade, um o pessoal tamanho de origem disso, né? japonesa, da escola, não me lembro bem. Mas aí já tinha acabado com a vida da pessoa. Aí você faz o quê? Da família. Como que você volta? A situação você não Até volta, porque já a foi, maioria né? não volta. O cara que faz uma fake news, mesmo que ele descubra que não é verdade, ele não volta atrás. Olha, eu errei, gente. Publiquei isso aqui, mas não era verdade, viu? Você desculpa? Não, a pessoa ela não volta, não se retrata, E né? mesmo que ele volte atrás, por Já exemplo... o estrago? Eu postei uma fake news aqui, tem 100 mil curtidas. Daqui a pouco eu vou e posto uma retratação, tem 500 curtidas. A retratação nunca vai ter o mesmo impacto. Não vai ter o mesmo Não, impacto. Então é muito E também o mal já foi feito, né? O estrago tá feito. Isso é uma forma que a gente tem que analisar, que a legislação tem que melhorar, porque é uma punição muito pequena. Vai lá, peça desculpa, faça uma retratação e pague um danos morais. Tá, você destruiu uma vida por conta de uma fake news. É uma punição muito pequena. Eu acho que nesse aspecto a questão do digital está muito engatinhando ainda. Mas já é um avanço, porque antes não havia punição nenhuma. Né? Agora não, pelo menos ou tem uma retratação, ou paga uma multa, ou suspende o seu blog por 3 meses, ou fecha de uma vez e assim por diante. Você está conseguindo colocar uma barreira, Você ainda vai ter um que processo, inicial, né? sabe? Eu vi isso aqui em Alfenas, por exemplo, que a gente estava comentando antes, com um prefeito que foi caluniado por uma pessoa, ela teve que se retratar. E o que isso... foi prejudicado? Sim, mas inibiu muitas pessoas de continuar caluniando. Ela falou, opa, peraí, se eu fizer, eu posso incorrer no mesmo Vai erro. sobrar então pra mim também. Mesmo. Tem. Mas não uma é? coisa que a Majô comentou aí, e o tamanho do dano que isso pode causar. Por exemplo, se eu invento uma fake news, e acontece demais na seara política, se eu invento uma fake news, estou caluniando o candidato X, ele perde a eleição. Pode perder a eleição, claro. E aí eu me retrato depois da eleição também. Mas aí já foi, Já passou o pleito eleitoral, o cara já perdeu, e aí? Então, Não, assim, gente, tem várias coisas. Disso, não, tem né? várias coisas. Eu viro hoje e falo assim, não vou falar o nome de nenhum estabelecimento, não, mas eu falo assim, eu fui na lanchonete tal hoje, eu posto um vídeo, porque tá assim, tá. A internet virou um palco de loucura, de surto. Mas é verdade, gente. Você fica assustado. Aí eu vou lá e posto um vídeo assim. A pessoa tem que mostrar tudo que ela tá fazendo, né? Tem. Aí eu vou lá e posto assim, olha, eu fui na lanchonete tal aqui em Alfenas e eu comprei uma coxinha, tinha uma larva dentro. Gente, não compre nesse estabelecimento. Se eu for uma pessoa grande na internet, perigoso, você vai falir. Você vai falir um comércio, gente. Isso é muito sério. E aí um processo ali que eu tenho que fazer uma retratação vai resolver? Não. E o dano emocional. Sem dúvida. Né? A pessoa pode entrar numa depressão, por exemplo, né? Ter uma crise de ansiedade, sei lá, né? Dependendo da maneira que ela foi caluniada, ela pode fazer coisas horríveis com ela mesma. Né? Ou sair dando tiro por aí, sei lá, depende da pessoa. Isso é muito sério. O impacto de uma notícia, o impacto de uma fake news porque você ter uma postura péssima como ser humano, você tem a tua conduta ali. Você não sabe o que vai vir da outra pessoa, não. Verdade. Então, exatamente, você não sabe o que vem de lá, dependendo do que você faz. Aí depois vai reclamar, né? Nossa, o que foi que eu fiz? Você fez besteira que não devia ter feito. E tudo, né? Até no dia a dia. Nós estamos conversando aqui, por exemplo, eu não posso sair falando qualquer coisa. Você também não pode falar qualquer coisa, né? Isso tudo vai ter um impacto na vida da pessoa, né? Aquela velha história. O cara pegou um grãozinho de areia, jogou lá, vai fazendo aquela cadeia, até destruir alguma coisa por aí. Então, assim, isso realmente é verdade. É um dominó, né? E a natureza, a vida é uma câmara de eco também, né? Falou aqui, bateu, levou, volta. Vai voltar para você de alguma maneira. Se você, né, é aquela velha história. Se você fez uma coisa bacana, vai voltar uma coisa bacana. Né? Não tem jeito de plantar batata e colher mandioca, né? Não tem acordo. Né? Vai vir de acordo com o que foi. Sem dúvida. Eu acho que principalmente a partir do momento que você ligou a câmera de um celular, que você criou uma rede de pessoas que estão te ouvindo, aí eu acho que você tem que ter uma atenção dobrada, muito cuidado com o que você está falando. Responsabilidade não só é a com... palavra, eu né? acho que não só com a informação, mas
como você está falando com as pessoas, que jeito que você está levando, que linguagem, você está usando uma linguagem adequada, você está usando um termo preconceituoso, você está tomando cuidado com o que você está falando. Então, não tem condições, parece que isso que eu estou fazendo não está legal, não estou sabendo respeitar. Não faça, para de fazer, deixa quem sabe. Tem que ter consciência, na verdade, né? Você fala assim, será que eu sou boa nisso o suficiente? Eu devo publicar alguma coisa sobre... motor de avião? Não devo. Não devo, né? Não devo. Agora, não. Né? Necessidade eu tenho de falar do motor de avião. O melhor para mim é arrumar uma pessoa que saiba de motor, eu entrevisto ele, porque a função do repórter, o jornalista é um perguntador. É extrair a informação, né? Tinha um professor que falava, sou especialista em generalidades. É isso que o jornalista é, não é? Se eu vou conversar com um médico, se eu preciso falar sobre pneumonia, eu vou procurar um médico da área, vou perguntar para ele. Não é eu que tenho que falar, olha, gente, pneumonia tem que tomar maior cuidado, viu? Não cabe a mim. Você correu o risco de vir um médico e te dar uma cacetada depois. Minha filha, peraí. Vou falar sobre a construção, a Ponte das Amoras. Nossa, tem lá um desnível. Quem sou eu? Né? Não sou engenheira. Né? Eu vou lá, vou perguntar para o engenheiro, tem um risco. Palpiteiro tem demais. Tem um risco de cair, tem risco de acidente. Vamos para a polícia, tem risco de acidente, esse degrauzinho que está ali. Tem que perguntar. O jornalista é perguntador, né? Por natureza. Né? A função tua. Perguntar. Maju, mas eu concordo. E eu queria fazer uma outra pergunta relacionada ali ao jornalismo investigativo, né? A habilidade do jornalista de investigar, de correr atrás daquela informação. E queria perguntar sobre o sigilo da fonte, né? Como que o jornalista está vinculado a isso? Conta para nós sobre isso, por favor. O sigilo da fonte está contemplado na chamada Lei de Imprensa, né, que é a de 1967, e também na Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 14. Certo. Acho que até fala 14º, né? Não sei como é que funciona, né? Então, o que está escrito lá? O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, está protegido. Nenhum jornalista pode ser constrangido a revelar sua fonte. Certo. Né? E nem de forma direta ou indireta, né, para revelar essa fonte. Não é para proteção só dele, nem do entrevistado. É para proteção da sociedade. Também. Por quê? A sociedade tem o direito à verdade, não tem? Que a gente falou isso o tempo inteiro aqui. Sim. Se às vezes eu não proteger a minha fonte, eu não vou ter a verdade para contar. Então, a proteção da sociedade também. Claro que eu vou proteger minha fonte, vou me proteger, né, como jornalista, não vou me arriscar um processo. Não quero que aquela pessoa sofra uma represália, por exemplo. E a comunidade, a sociedade também, às vezes, precisa. Acho que a maioria das coisas que a gente fica sabendo por meio do jornalismo são de fontes protegidas. Sim. Já viu? Tem muito em, Globo News, por exemplo. A menina, chequei ao vivo lá no celular, acabei de checar com uma fonte lá do Palácio Planalto. Certo. Ela não vai falar quem é a fonte, mas a notícia é importante. Sim. Então, é para a sociedade também. Né? Não é só proteger o informante ou o repórter, né? Porque se não for assim, a sociedade não vai ter esse direito. Porque contou a fonte, acabou a fonte, você não vai ter fonte mais. A sociedade tem direito de ser informada. E aí a fonte não vai dar a notícia mais, não vai repassar aquela acabou informação. A fonte. Nós não temos direito de informação. Exatamente, se é um jornalista pediu uma informação ali, a fonte, ele acabou contando, divulgando a fonte. Mas nunca mais. Você queimou o jornalista, ué. Queimou o jornalista. Esse jornalista não trabalha mais. Ninguém vai falar mais nada pra ele. Porque você vê muito na televisão, que é uma coisa, né, rápida, dinâmica, as pessoas ali ao vivo, o apresentador, o âncora, qualquer pessoa que está ali, ou o comentarista, ele fala: nossa, acabou de chegar a informação aqui da minha fonte, no Palácio Planalto, lá no Senado, tal. Aí ela não cita nem o nome do senador, não cita nem o nome do assessor, né? Porque ela cultiva, a gente cultiva a fonte. Sim. Sabe? Todo jornalista tem suas fontes, né? Você tem que cultivar essa fonte.
a pessoa saber que você vai escrever o correto, fazer ou divulgar de alguma maneira o correto, a fim de que ela tenha confiança em você e vai sempre ser sua fonte. Nossa, e também você também tem que confiar muito nessa fonte, né? Porque Com certeza. imagina se ela te passa uma informação errada pra... Às vezes também ela passa uma informação errada, mas aí vem a checagem, né? A pessoa fala, olha, Alfenas tem 90 mil habitantes. Eu tenho que checar no IBGE, não sei aonde. Tem? Ah, mentira, não tem não. Tem 78.970, que saiu o número do censo ontem, não é? Então, assim, eu tenho que checar, né? Às vezes, você receber um ou não, olha, é verdade que a Alfenas recebeu 50 milhões? Para você receber um sim ou não, às vezes demora 2 dias. Você tem que checar, não é? Ou então, até o fechamento dessa edição, não foi possível checar. Tudo bem, tirou o teu da reta, da seringa, né? Mas você deixou aberto. Não, se a prefeitura falar para mim, ou o que seja, né, falar, não, é verdade, recebeu, ou não, não é verdade, outra edição, a gente vem aqui, volta no assunto, reconta a materinha, resumo de novo, porque às vezes quem não leu a passada, né, aí tal, fala, não, agora sim. E às vezes são dados sensíveis, né? Então, sensíveis. Como você está falando aí sobre financeiro, sobre finanças públicas, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Gasto público, né? Isso é muito sério. Porque é dinheiro da gente também. Porque aí porque acontece muito, né? Um exemplo que você deu, o Alfenas recebeu 50 milhões. Mas às vezes é 10 milhões para educação, 10 milhões para saúde, 10 milhões para não sei o quê. Aí alguém já fala, nossa, com 50 milhões tinha que ter feito tal coisa. Aí começa. Aí começa. Aí começa o surto. Exatamente. As pessoas parecem tão surtadas. Uhum. Tudo elas têm que falar. Né? Ou contestar. Tudo tem que dar um chilique. Tudo tem que retrucar, né? Tudo. Não, e realmente estão dando chiliques. Porque também não basta você ser fino, educado, opinião, não. Tem que dar um escândalo. Não, e assim, eu falo, uma vez aconteceu um pessoal de um bairro falou pra gente ir lá, porque tava muito buraco na rua. Eu demorei um dia e meio, sei lá, na hora não tava com o carro do jornal, tudo, fui lá, da coisa. Aí cheguei lá, a pessoa falou pra mim assim... mas agora que você veio, agora já arrumaram. Eu falei, mas o que é mais importante? Eles terem arrumado ou eu ter vindo aqui para noticiar que tinha um buraco? Nossa, que legal, muito obrigada. Você já conseguiu tapar o buraco que estava aí na sua rua, na porta da sua casa. Isso é muito mais importante do que eu noticiar o buraco. E é aí que tá, né? Então o que é o grau de prioridade dele? É diferente para queimar o prefeito ou resolver o problema. Ou ter a rua asfaltada. Isso já aconteceu comigo, gente. Aliás, comigo já aconteceu coisas... Então, quer dizer... Já entrei em barco furado, literalmente. Esse tipo de coisa. Já aconteceu tudo comigo. Pra ele é mais importante reclamar. Já corri de cachorro, já corri de pessoas que não queriam que a gente entrasse ali para ver o lixão, por exemplo. Vamos supor, algo assim. Já aconteceu de tudo. Ainda tem isso, né? Muita gente dá represália a jornalista. Não vai filmar aqui não, sai daqui. E no interior é mais complicado, porque as pessoas ainda não estão muito acostumadas com essa coisa de entrevista. Já te olha com desconfiança, né? A coisa do interior tem muito isso. Olha com o rabo de olho, né? Sim. Muita desconfiança, né? E tem um problema. É bom e ruim, porque às vezes você conhece muita gente. Sim. É bom porque te facilita a aproximação, você explica e tal. E é ruim porque também você conhece. Vai que um conhecido teu foi indiciado pela Polícia Federal. Nossa Senhora. Aí você tem que noticiar, né? Porque às vezes é uma pessoa pública, mas você conhece, você considera pelo menos uma pessoa do seu círculo, né? Você fala, mas como é que eu faço? É mais isso aqui eu não posso noticiar. Nossa, que situação, gente. Não dá, não posso pode. deixar de noticiar, mas eu tenho que tomar mais cuidado ainda, não é? Porque senão é difícil. Demais. Ô Major, infelizmente nós estamos chegando aqui no final do nosso o papo episódio. Tava bom, hein? Tava gostoso. O papo tá gostoso, mas nós temos que encerrar aqui. A Major tem que vir umas 5 vezes ainda pra eu contar. acho que gasta uns 10 episódios. Né? Um papinho legal. Haja café, viu? Mas muito bom o papo aqui, Major. Mas aí eu queria te fazer aquelas 2 perguntinhas... Básicas. Básicas, né? Que são características aqui do nosso episódio, do nosso café. Até de dica pro pessoal, você que tem uma experiência, uma vivência muito bacana, Major, conta pra nós ali, o que você faria igual, o que você faria diferente se fosse pra começar de novo? Serve de dica pra turma que tá nos assistindo aí. Olha, de igual, eu acho que eu teria feito o que eu, né, ao longo da minha carreira, que eu estudaria muito,
como eu estudo. Sim. Eu trataria a notícia com todo respeito e os personagens, né, os entrevistados com muito respeito, como eu faço mesmo. Cuidado com a linguagem. Eu tento escrever bem, o melhor possível que eu posso. Sim. Sabe? Eu olho meus primeiros textos e hoje tenho certeza que eu melhorei muito. Sabe? Então, assim, eu continuaria estudando muito, pesquisando muito, que é uma área que eu gosto. Né? Eu faria isso, trataria as notícias e os entrevistados com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, dando a eles a mesma importância, mesmo que a notícia de um seja mais importante que a do outro. Certo. Isso eu continuaria fazendo igual. Agora, diferente, eu acho que eu teria guardado todas as minhas agendas, todas as minhas anotações. Sabe, para minha memória, para a memória, modéstia às favas, para a memória do jornalismo de Alfenas, acho que seria bacana, né? Eu ter legal. isso. Nossa, olha que interessante. Eu teria guardado tudo, eu teria guardado mais fotos. Eu acho que eu vou investigar os lixos da casa. Que legal, eu teria Jô. guardado mais fotos, verdade. mais depoimentos, mais anotações. Eu acho que eu teria feito isso um pouco mais diferente. Por um tempo eu guardei, quando eu cobria a Câmara Municipal, eu tinha 5, 6 agendas. Eu até brincava que eu escrevi um livro. Lembra uma vez que saiu um livro Na Cama com Madonna? Na Cama... Não tem um livro dele? Eu escrevi assim, Na Câmara com o Major. Eu vou escrever esse livro. Falei, eu vou escrever, mas acabou, né? Passando o tempo, assim, eu teria guardado mais para ter essa memória, sabe? Que legal, Nem que fosse, Major. nossa, esse fulano que eu entrevistei, nossa, coitado, ele já morreu, ou mudou de Alfenas, ou, nossa, esse menino. Às vezes tem um menino que escrevia pro Laguinho, o Jornal do Lago tinha um suplemento infantil, chamava Laguinho, ele chama Elvis, casou agora. Um dia ele me procurou, fazendo matéria sobre o Laguinho, conversei com ele, ele é guarda municipal. Ele casou agora, vou publicar a foto do casamento dele. Ele era um menino de 10 anos, quando ele desenhava para o suplemento. Tal. Então, assim, algumas coisas você consegue resgatar, mas muito já se perdeu do que eu já fiz. Né? Não para escrever, que daria vários tomos uma aí, Barça, né? Mas, assim, eu ter essa memória, né? Talvez daqui 50 anos alguém fosse pesquisar, né? Podia ter deixado ali na biblioteca municipal, Nossa, né? Por mas exemplo, que interessante. né? Eu teria feito isso diferente, sim. Mas no mais eu faria tudo pautada na ética mesmo, que isso é de toda a profissão, não é só de jornalismo, né? Quem não tem ética não é uma pessoa bacana, uma pessoa confiável. Me orgulho muito de ser confiável. Muitas pessoas só falam comigo, só dão entrevista para mim. Falam, não, eu vou falar porque é com você. Certo. Sabe? Olha, Então, assim, é a questão da responsabilidade, né? Isso me A credibilidade. me dá orgulho e eu continuaria fazendo isso. Né? Mas de diferente, só guardar mesmo mais informações, né? A informação é tudo. A Major é patrimônio alfenense. Opa, gente. Não, Major, mas puxa a memória aí, começa a escrever e vai lembrando. E vai guardando, que é importante para a memória da cidade. Com certeza, com certeza. Bacana demais. Mas, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Queria agradecer demais a Major. Muito obrigada, foi sensacional. Eu que agradeço muito, é uma honra para mim, porque é gostoso ser lembrada, né? Por qualquer motivo, né? Qualquer motivo bom. É muito gostoso isso. E realmente, a gente conversar, a gente se lembra de coisas que a gente fala, parece que estava meio esquecido, mas agora eu lembrei, né? Então, foi muito bom, muito bacana mesmo. Vou assistir, tá? De novo, para eu ver como é que saiu. Né? E recomendo, hein? Ah, não, que legal. Já fica o convite aqui pra gente gravar novos episódios, que assunto tem demais. Pessoal, obrigado. Eu queria agradecer a audiência de todos aí. Deixar aquele recadinho, que toda semana tem vídeo novo, tem um episódio novo com um convidado super especial. Acesse nosso site, acesse nossas redes. Pessoal, muito obrigado. Até breve. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Semana que vem estamos aqui novamente e se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau, obrigado.